de abril, pré-Páscoa, todo mundo preparado já para Páscoa, ou se preparando. Hoje nós teremos aí 2 apresentações de temas de interesse geral para a gente discutir aqui. Marco Legal das Ferrovias, Impactos Regulatórios, do Dr. Tiago Sombra e Adriano Trindade, sócios do Matos Filho. E, na sequência, tratando sobre a JCP retroativa, uma nova abordagem, dos doutores Heitor e Regina, do Gaia Silva HE de Advogados. As palestras serão uma na sequência da outra, iniciando com o Matos Filho, tá? E no final a gente abre para perguntas, para discutir um pouco os assuntos. E, de qualquer forma, se alguém quiser tirar alguma dúvida, quiser já enviar no chat, fique à vontade, tá? Estou colocando aqui no chat também o meu endereço no LinkedIn. Quem quiser colocar para a gente se conhecer melhor aqui também, trocar figurinhas, né? Os nossos palestrantes também. E lembrando que ao final a gente costumeiramente abre as câmeras para registrar uma foto, né, do evento, e que a partir de amanhã um link na página da Câmara vai ser disponibilizado com as apresentações, com os contatos também dos nossos apresentadores, tá bom? Doutor Tiago, doutor Adriano, por favor, fique à vontade, a palavra de vocês. Obrigado, Cláudio San. Primeiramente, queria agradecer à Câmara, na pessoa do Rubens San, dizer que para a gente é uma satisfação, Adriano e eu, estarmos aqui. Eu sou sócio da área de Direito Público e Infraestrutura, Adriano também, Adriano mais focado em mineração. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o marco regulatório das ferrovias e um estudo de caso específico dos impactos dele no setor de mineração. Adriano, fica à vontade para se apresentar também. Bom, muito obrigado, Tiago, Cláudio San, Rubens San. Obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje e espero que o tema atraia o interesse de todos, porque promete trazer grandes mudanças aqui para o nosso setor de infraestrutura. Muito bem. Todos conseguem enxergar a minha tela? Sim? Conseguimos. Bom, eu vou começar então falando um pouco dos aspectos gerais do marco regulatório. Na sequência, o Adriano vai explicar um pouco mais dos impactos no setor de mineração, né? Então, o marco regulatório é uma norma bastante nova. O Brasil caminhou a passos largos num projeto de lei que tratava sobre esse tema. No meio do caminho, foi editada uma medida provisória tentando implementar outras alterações que eram relevantes na organização do transporte ferroviário e no uso dessa infraestrutura ferroviária para fins de escoamento de produção e aspectos logísticos para uma maior integração multimodal no país, né, que permitisse não só uma exploração por parte do poder público, mas também que criasse mecanismos que dessem um pouco mais de flexibilidade e dinamicidade nos investimentos no setor por parte do setor privado, criando ferramentas ou formas de exploração do setor ferroviário por parte do setor privado ou entre privados, que era uma preocupação maior, além das operações urbanísticas e de mobilidade urbana, que também já era um anseio muito relevante por parte do setor produtivo. Então, esse foi o foco. Ao final das contas, ao invés da medida provisória, foi aprovado o projeto de lei originariamente encaminhado pelo Poder Executivo, mas gestado também com várias alterações por parte do Legislativo. Essas alterações foram feitas na linha do que a gente já tinha observado na Constituição Federal, e as principais justificativas aqui do projeto de lei é aumentar a infraestrutura, aumentar a oferta da infraestrutura ferroviária, ampliar a concentração, diminuir a concentração de mercado no setor rodoviário, criando aqui uma integração logística maior que pudesse diminuir custos para o setor produtivo e proporcionar ainda mais uma concorrência no setor ferroviário. Então, esses foram os principais motivadores, os principais objetivos que ensejaram aqui a aprovação, desde logo, do marco regulatório, do marco legal de ferrovias.
Dentro desse cenário, né, as opções que se apresentaram foram diversificadas exatamente para que a gente pudesse ter vários e mecanismos variados de exploração. Eu vou explicar algumas delas, começando aqui pela ideia de classificação. A gente tem fundamentalmente 2 regimes de execução ou 2 regimes de desempenho previstos no marco regulatório, um regime de direito público e um regime de direito privado. O regime de direito público, ele tem como foco aqui as figuras da autorização, contratos de outorga fiscalizados e definidos de uma forma muito precisa por parte da NTT, ao parte que no regime de direito privado nós vamos ter um regime com garantia de liberdade de preços e uma livre oferta de capacidade de transporte. É isso que marca a separação dos regimes de direito público do regime de direito privado na forma de execução. No tocante à outorga, essa exploração ela também pode se dar de forma direta ou indireta. Lembrando que a exploração direta vai se dar por meio de entidades estatais, aqui na linha do que já há uma previsão constitucional, e a exploração indireta vai ser no regime de direito público ou regime de direito privado, seja na concessão, seja no regime da autorização. No tocante ao... E aí, falando de cada um dos regimes, o que eu acho que é o mais importante, eu vou dar uma ênfase maior no regime de direito privado, que é onde a gente vai ver um destravamento maior dos investimentos no setor ferroviário. Mas falando um pouco do regime de direito público, o que a gente vai ter é uma percepção maior de um maior número de concessões. Concessões que vêm no formato convencional, já conhecidos por todos, com a divulgação de um edital, o contrato que deve ser celebrado, e definição de 3 aspectos muito importantes para a regulação ou para investimentos no setor ferroviário. O primeiro deles, tarifas máximas. Então, há uma regulação tarifária muito importante, com definições muito claras, seja para o concessionário, seja para o usuário. Capacidade de transporte. Então, esse também é um elemento muito relevante para que proporcione uma maior competitividade e o aumento de investimento de capacidade instalada e de investimentos em potencial construção de infraestrutura ao longo do preço. Tá? Há uma possibilidade de livre negociação de preços se houver uma exploração derivada, e no tocante à desativação e devolução de ramal, a pedido também. Então, aqui, o que nós temos é uma definição de que, se eu tiver ramais que são pouco utilizados ou que tenham aqui uma operação antieconômica, há uma previsão de que o concessionário possa requerer a desativação e a devolução de maneira a reduzir o escopo daquela concessão, que eventualmente ou não tenha tráfego nos últimos 4 anos, ou ela seja, no todo, não atrativa para a exploração comercial. Então, esses são fenômenos que vão estar muito ligados na exploração de direito público. Carlos, podemos deixar para o final, Cláudio, mas se alguém tiver qualquer questão e quiser aproveitar e mandar no chat, fiquem absolutamente à vontade também, que a gente vai acompanhando no mesmo caminho. Sim, dentro desse cenário de ferrovias exploradas em regime de direito público, há um aspecto que preocupa boa parte dos investidores, que é o tema das indenizações. Né? Por quê? Porque nos temas da desativação ou devolução de ramais que sejam antieconômicos ou que não tenham uma utilização dentro do período de 4 anos, a indenização ela vai ser apurada em benefício da União, dos estados ou dos municípios, a depender do concedente, do poder concedente, de acordo com o regulador ferroviário, que no caso aqui em âmbito federal pode ser a ANTT, com possibilidades de compensação de créditos ou reversão de investimentos na expansão da capacidade ou na própria investimento na ampliação da malha. Então, há uma amplitude, há uma diversidade de formas por meio da qual o concessionário poderá indenizar o poder concedente em relação a esses ramais, que ou sejam antieconômicos ou não tenham uma utilização devida. Tá? O pagamento também pode ocorrer em virtude da cisão do contrato de concessão ou ao término do contrato. Então, esses são alguns mecanismos que são previstos a título de indenização. Ainda na linha do regime de direito público, né, os questionamentos que nós mais temos recebidos desde a aprovação do marco legal diz respeito às formas de investimento por parte
de fundos de investimento, operadores estrangeiros interessados especialmente no escoamento de malha ou numa maior integração logística, porto, ferrovia, rodovia e, eventualmente, até aeroporto. Então, o que nós vamos ter aqui é a possibilidade de usuários investidores ou investidores associados a operadoras ferroviárias que tenham como objetivo aumentar a capacidade de escoamento ou o aprimoramento da integração ferroviária que já tenha sido outorgada, ou ainda a construção, expansão, adaptação, ampliação de instalações que existam, por exemplo, próximas a terminais portuários privados, próximas a rodovias que já são concedidas para o poder público ou próximas a terminais aeroportuários, tendendo sempre que possível melhorar a prestação de serviço, promover a integração multimodal e ampliar a rentabilidade desses serviços que são associados à ferrovia. E aí, para isso, nós temos dentro desses cenários de contratos de concessão, previsões específicas de recursos ou de gastos que vão estar associados não só ao desenvolvimento tecnológico daquela exploração ferroviária, daquela exploração daquela concessão ferroviária, como eventualmente também focados na preservação da memória ferroviária, que é algo que existe em determinados locais do país, dada a peculiaridade de uma ferrovia que foi construída associada a algum evento histórico, como, por exemplo, a exploração do café, ou, eventualmente, a exploração minerária logo no início da colonização. Agora, uma das figuras mais interessantes que nós temos aqui é a figura do usuário investidor. É aquele que quer simplesmente auxiliar o operador ferroviário, atuar em conjunto com o operador ferroviário para promover uma expansão da malha ou a sua recuperação, custeando ou realizando investimentos ali, independentemente de que isso seja incorporado ao patrimônio ou à operação ferroviária. Então, aqui, o que nós temos na figura do usuário investidor é que nós temos alguém que aporta recursos de uma forma consistente, sem qualquer tipo de indenização por parte da União, em virtude dos valores ou dos bens que são investidos, ou sem que haja algum tipo de reversão prevista no contrato de outorga. Tá? Então, é quase que um investimento que é realizado em contrapartida da própria utilização da malha ferroviária, uma forma de expandir com segurança e com uma ampliação de investimento que promova esse aspecto multimodal. E aí, dentro desse segmento de investimentos, a gente pode ter também investimentos que estejam associados à pesquisa e inovação do setor ferroviário, e essas pesquisas e essas inovações podem estar associadas com instituições públicas ou privadas focadas em pesquisa científica, tecnológica ou inovação, ou ainda universidades federais, empresas estatais, OS aqui, que são as organizações sociais ou organizações do terceiro setor, ou ainda fruto de uma iniciativa conjunta de entidades ou de empresas vinculadas ao setor ferroviário que se organizam em torno de associações que, ao final, promoverão tal qual uma perspectiva de autorregulação ferroviária, ou seja, eu tenho um grupo de empresas que explora e desempenha essa atividade com um nível de profissionalismo e expertise, que se unem ao redor de uma associação e contribuem ou atraem investimentos focados em pesquisa e desenvolvimento ferroviário, promovendo aqui uma autorregulação. Então, esses são os principais aspectos das ferrovias exploradas no regime de direito público. Bom, e aí, onde é que tá algo que foi incrementado dentro do novo cenário, mas que não é uma novidade por completo? É o tema das ferrovias exploradas em regime privado. Esse, sim, eu diria que tem tudo para ser um fator de propulsão da alavancagem de investimentos no país. Por quê? Porque aqui a gente tem potencial para a construção de novas ferrovias, para ampliação de ferrovias em áreas privadas. Eu tenho a possibilidade de viabilizar a utilização de ferrovias sem operação, ferrovias ociosas, ferrovias em processo de devolução ou desativação, ou ainda ferrovias que foram outorgadas no passado a empresas estatais. Esse processo se dará por meio de requerimento de um interessado, ou por um chamamento público que pode ser feito pelo próprio poder concedente, com contratos que teriam um prazo mínimo de 25 a 99 anos, além da possibilidade de se alienar, ceder ou arrendar bens. Então, aqui é um mecanismo
um pouco mais dinâmico, com uma capacidade de investimento mais focada na atração do setor privado, né? Com uma clareza muito elementar de que a autorizatária assume o risco integral do empreendimento, sem qualquer tipo de direito a reequilíbrio econômico-financeiro, e neste contrato de autorização, o poder público ele pode ceder, alienar ou conceder direito real de uso sobre bens que sejam necessários à exploração. Tá? Eventuais bens móveis aqui ou imóveis que sejam utilizados não são reversíveis também ao poder público e, na eventualidade de ser necessário algum tipo de desapropriação para a implantação ou expansão dessa ferrovia, eles ficam ou serão registrados em nome da autorizatária. Tá? Em nome da autorizatária. E, de novo, é um regime que tem uma perspectiva de atrair mais investidores para a expansão de ferrovias, não só que até então eram utilizadas pelo poder público, mas especificamente também por ferrovias que possam explorar ou ser construídas em áreas privadas. Então, o objetivo principal é focar em ferrovias com perspectiva de devolução, desativação ociosas ou não implantadas. Lembrando aqui que a outorga para a exploração dessas ferrovias em regime de autorização tem hipóteses mais amplas de extinção. Então, término do contrato, possibilidade de cassação por não prestação devida dos serviços, caducidade, decaimento, renúncia, anulação, ou eventualmente até a falência. São hipóteses maiores do que aquelas que nós tínhamos previsto originalmente. Tá? E aí, dentro desse cenário também de exploração de ferrovias em regime de direito privado, é importante destacar que há a possibilidade de um compartilhamento dessa infraestrutura ferroviária. Isso pode ser feito por meio de autorregulação. Então, há um incentivo muito grande a que as empresas que explorem atividade ferroviária se associem voluntariamente em uma pessoa jurídica de direito privado, promovendo melhores práticas no setor, promovendo um fomento à regulação, seja na segurança do trânsito, seja na operação ferroviária, seja na promoção de investimentos aqui para compartilhamento da infraestrutura. Tá? Isso é bastante estimulado, sobretudo por meio de arranjos contratuais privados, acordos comerciais que garantam não só capacidade de transporte, como justa remuneração por parte dos operadores ferroviários. Dentro desse cenário, há ainda a previsão de delegação da operação do projeto urbanístico para uma operadora, né, constituindo eventualmente fundos de investimento imobiliário que podem investir em expansão da malha ferroviária, ou adesão dos titulares a direitos reais, alienação de propriedades para expansão ou eventualmente da malha ferroviária, ou recebimentos de receitas frutos de eventuais contribuições de melhoria em locais por onde passe novas ferrovias, onde sejam construídas, ampliada a malha ferroviária em locais que os investimentos não tenham ocorrido a contento. Então, em geral, o que nós temos aqui é uma ampliação significativa em setores da economia ou em regiões da economia que, no final das contas, estavam com alguma percepção de estagnação por não ter concessão de ferrovia há muito tempo, a possibilidade de autorização ou permissão, mas que agora tenham aqui condições de fazer uma integração multimodal um pouco mais incisiva. Tá? Bom, e aí eu passo a palavra para o Adriano, que vai explorar um pouco mais os aspectos do setor ferroviário na área de mineração. Bom, obrigado, Thiago. A gente pensou em trazer aqui um exemplo de como essas questões logísticas elas são extremamente relevantes para dar um pouco mais de visibilidade de o que essas mudanças recentes no setor ferroviário podem representar. E puxando um pouco aqui a brasa para a minha sardinha, eu já atuo há muitos anos com mineração e já me deparei com muitos projetos que, em tese, eram projetos muito promissores para a futura produção mineral, e esses projetos tiveram grandes dificuldades logísticas. Tem alguns exemplos muito interessantes, a gente poderia passar bastante tempo aqui conversando sobre situações envolvendo
grandes desafios não relacionados à geologia, né, propriamente dita, mas desafios logísticos, né? E isso não apenas aqui no Brasil, tem alguns casos bem famosos que envolvem, por exemplo, um projeto de carvão da Vale em Moçambique, que poderia perfeitamente fazer o escoamento, né, da produção de carvão por ferrovia por Moçambique, mas havia uma opção que era muito mais econômica, de se construir uma ferrovia que saísse de Moçambique, cruzasse o Malau e voltasse a Moçambique. A distância seria muito menor. Tem um outro projeto também da Rio Tinto, também na África, na Guiné, o projeto Simandu, que também envolveria, né, a construção de uma ferrovia que sairia da Guiné e poderia ou cruzar a Libéria ou cruzar a Serra Leoa, enfim. Isso são só alguns exemplos para dar a dimensão de quão importante é a logística nesse setor, assim como em alguns outros setores, mas nesse setor especificamente, ela é muito importante porque, a depender do minério, aquele projeto ele só se torna economicamente viável se eu tiver um sistema de logística associado, né? Como se costuma dizer no setor, né, existe a questão da rigidez locacional ou da falta de alternativa locacional para o projeto. Eu tenho que realizar o projeto no local em que a jazida se encontra. E quando a gente fala de minério de ferro, ou de carvão, ou de tantas outras substâncias, acho que pode deixar no anterior, por favor, ou de tantas outras substâncias, essa questão da logística ela é crucial. O que isso representa, então, quando a gente analisa esse novo marco ferroviário, né? Novas opções de se construir ou de se ter acesso aí à logística ferroviária. Basicamente, como está dito aqui, é quase que uma nova visão do negócio. Foi feita uma pesquisa recente, acho que agora pode passar, foi feita uma pesquisa recente, um levantamento recente na Bahia, e esse levantamento ele foi publicado numa notícia de jornal, mas é interessante porque na Bahia a Bahia é um estado bem relevante em termos de produção mineral no Brasil, e existem vários polos produtores, né? Então, se a gente leva em consideração o norte do estado, lá perto ali de Pernambuco, a gente tem Juazeiro, tem Jaguarari, tem Campo Formoso, algumas minas ali de cobre, de calcário, né? E se a gente vai mais para o centro, o centro-sul do estado da Bahia, a gente vai passar ali por Maracás, né? Maracás tem a única mina de vanádio na América Latina. Em Brumado tem uma mina muito significativa de magnesita, tem também produção de talco, de granito. Todas essas minas, elas têm escoado a sua produção por rodovias, né? Usando caminhões. E a baixa adesão, né, ao modal ferroviário tem acontecido em razão dos valores elevados, né, que se tem cobrado. Então, o que acontece em termos práticos é uma perda de competitividade por conta do uso, né, do modal rodoviário. E nós queremos acreditar aí que com as novas regras relacionadas a ferrovias, né, isso pode representar uma maior competitividade para o setor mineral, assim como para outros setores. Então, esses casos da Bahia são casos que são bons exemplos, né, de, quem sabe, no futuro, de uma migração do modal rodoviário para o modal ferroviário, com reflexos não apenas econômicos, não, mas com vários outros reflexos. Acho que pode passar, por favor. Para mim, travou aqui. Bom, eu vou seguindo aqui com a minha cola aqui do lado, né,
da apresentação, mas então esse exemplo aí da Bahia, eu acho que é um exemplo que representa algo que é relacionado à importância aí das alternativas ferroviárias aí que podem ser criadas. Descendo 2 slides para baixo, não sei se a gente vai conseguir passar ou não, tem um mapa bem interessante do Brasil. Mais um, por favor. Isso, obrigado. Esse está melhor ainda. Perfeito. Aí. Esse é um mapa que mostra uma boa parte aí da logística ferroviária aqui no Brasil. E vocês vão perceber que, dependendo aqui das cores, né, são diferentes operadores aí, ou concessionários das ferrovias. E vocês vão perceber que tem alguns nomes conhecidos ali no alto, né? A Vale, por exemplo, ela opera várias ferrovias. Ela opera ali no estado do Pará, né, tem uma ferrovia ali em verde, ela é a concessionária da Estrada de Ferro Carajás, que é usada justamente, né, para escoar a sua produção de minério de ferro da região de Carajás. E muitas outras mineradoras nessa região de Carajás, muitos projetos em andamento. É possível se imaginar que, né, esses projetos eles vão buscar uma forma de escoar a sua produção no futuro. Muitos deles, hoje em dia, né, têm como previsão o escoamento por caminhões para portos fluviais, né, no norte do Pará, ou muitas vezes até em outros locais. Mas, né, quem sabe, essa possibilidade de escoamento ela possa ser considerada pelo modal ferroviário com esse novo marco. Se a gente for para Minas Gerais, tem uma outra ferrovia operada pela Vale, né, também em verde ali, a Estrada de Ferro Vitória-Minas. Também escoa a produção da Vale, da região do quadrilátero ferrífero, para Vitória, né? A mesma situação pode se imaginar, né? Ainda em Minas Gerais, mas também se dirigindo ali aos estados de Rio de Janeiro, de São Paulo, vocês vão reparar que existe uma concessão que está representada aí pela cor vermelha, né, que é da MRS Logística. A MRS Logística é uma sociedade formada por várias empresas, muitas delas mineradoras, né? A própria Vale tem uma participação na MRS, a MBR, Minerações Brasileiras Reunidas, que é uma outra mineradora, também tem uma participação na MRS. Por sinal, a MBR ela foi adquirida pela Vale, né? Então a Vale ampliou, né, a sua participação na MRS. A CSN também tem participação e tem o seu braço de mineração aí, né? A Gerdau também tem participação e também tem seu braço de mineração. Então vejam que todas têm em comum o fato de serem produtoras de minério de ferro, né? Que tem essa necessidade maior de escoamento pelo modal ferroviário. O que nós imaginamos é que com esse novo marco, outras produtoras, né, poderão considerar a obtenção aí ou poderão considerar a assinatura, né, de contratos de adesão e a obtenção de autorização para operar, por exemplo, né, ramais específicos. E isso na verdade, isso tem se revelado aqui em termos práticos, né, pelo menos até o momento, tem se revelado uma possibilidade concreta. Se vocês puderem passar o slide mais uma vez, por favor. Um levantamento que a gente fez um pouco antes aqui dessa apresentação, a gente identificou que existem pelo menos 6 pedidos relacionados a autorizações, né, envolvendo mineradoras, né? Existem 2 que já estão bem avançados, né, e que já estão na fase de assinatura do contrato de adesão e da autorização, da Brasil Iron, que é uma futura produção de minério, já produz um pouco de minério de ferro na Bahia, e da Morro do Pilar Minerais, que também é uma outra produtora de minério de ferro no centro-norte de Minas Gerais. Existem 3 da Vale, 3 pedidos da Vale que estão na análise política, de inserção da política nacional de ferrovias.
e outros três pedidos que estão na fase de análise locacional, né, vamos chamar assim, que são da Rio Minas. Ao todo são 11 requerimentos, mas estão relacionados entre si, né, da Rio Minas, que tem um projeto no Pará, da própria Vale e um outro da Morro do Pilar. Então, o que a gente percebe é que aquela constatação, né, que a gente apresentou para vocês, de que há um gargalo logístico, inclusive para mineração, tem representado uma oportunidade diante desse novo marco. E se a gente amplia um pouco mais, né, essa análise, até o momento, né, desde a edição desse novo marco, 27 contratos já foram assinados. Esses 27 contratos representam cerca de 10 mil projetos, né, para 10 mil quilômetros de ferrovias e envolvendo investimentos que vão além de 130 bilhões de reais. Né? Se puder passar a próxima, por favor. O próximo apresenta os pedidos que estão em análise, né? E há basicamente 2 estágios da análise, né? Uma análise de aderência à política nacional ferroviária e uma fase de análise quanto à localização, né? E ao traçado da ferrovia. Então, ao todo, a gente tem mais de 50 pedidos, né, em andamento, que representam mais de 100 bilhões de reais. Adicionalmente, aquela outra cifra que eu já mencionei a vocês, e são mais ou menos, né, 10 mil quilômetros de extensão relacionados a esses pedidos, adicionalmente aos 10 mil da lâmina anterior, né, com contratos já assinados. Então, em suma, se puder passar mais um, por favor. Em suma, o resultado até o momento, né, desde da edição desse novo marco, é um total de 78 requerimentos, alguns já com contratos assinados e outros não, mais de 20 mil quilômetros de extensão de ferrovias, quase 237 bilhões de investimentos em reais. Então, isso mostra que é um setor que tem bastante oportunidade de crescimento e, ao mesmo tempo, essa oportunidade ela se revela também como uma chance para que o país possa avançar nos seus desafios logísticos, que, segundo o modelo vigente até então, não se revelava satisfatório. Esses são alguns dados aqui que a gente queria apresentar para vocês, e o Tiago e eu estamos aqui à disposição para conversar um pouco mais aí sobre as novas regras ferroviárias e alguns exemplos concretos aí que a gente apresentou. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Vocês veem que o nível de investimento já mostra como, num curto espaço de tempo, as quantias, os valores são expressivos, com o objetivo não só de ampliar a perspectiva multimodal do transporte de infraestrutura no país, como também de dar uma nova percepção à mobilidade urbana também em alguns aspectos, né? Mas, mais uma vez, obrigado à Câmara, obrigado Rubens San e Cláudio San pela possibilidade de apresentar esse tema a todos. Obrigado, Tiago. Obrigado, Adriano. Eu sempre tive a impressão mesmo que o setor ferroviário no Brasil ele estava sucateado, né? Não havia um interesse em investir no setor, provavelmente por questões políticas, acredito eu, né? E acho que esse novo marco aí realmente vai abrir grandes oportunidades de negócios. Eu notei assim que eles estão concentrados mais na área de mineração mesmo, né? Você não tem outras áreas relacionadas? Temos outros casos também. O agronegócio, juntamente com o setor de mineração, é o setor que também tem feito muitos pedidos de requerimento ali para exploração não só de concessões como de autorizações, e o setor petroquímico também, Cláudio. Então, setor de mineração, agronegócio e petroquímico. É verdade, realmente. O agronegócio está em franca expansão, né? A gente também tem crescido bastante nas nossas operações aqui no agro. Legal, interessante. Bom, obrigado mais uma vez, Tiago e Adriano. Eu passo então a palavra para o doutor Heitor, doutora Regina.
do Gaia. E ao final a gente abre aí para perguntas. E se alguém quiser também enviar já no chat perguntas, fique à vontade. Por favor, obrigado. Olá, Cláudio, tudo bem? Aqui quem fala é o Heitor, do Gaia. Eu estou aqui juntamente com a Regina, a gente vai falar um pouco sobre juros sobre o capital próprio. Eu posso passar a apresentação aqui? Por favor. Vamos lá. Boa tarde também, é um prazer estar aqui com todos. Bom, deixa eu só... Ele só não está na tela cheia. Deixa eu ver aqui. Para vocês não aparece a tela cheia? Não. Deixa eu passar aqui. Acho que já sei o que tem que fazer. Agora foi? Obrigado. Bom, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre juros sobre o capital próprio e com uma abordagem então um pouco diferente. Primeiro falar um pouco, pegar aqui a nossa programação. O que a gente pretende falar? Um pouco sobre o histórico, o que fez com que fosse criado este instituto, as discussões sobre a extinção dele, a recente adoção de figuras similares em outros países, o que extingue, né, o JCP sobre dividendos, a possibilidade de distribuição de JCP acumulados, que também são chamados aí de JCP retroativos, acho que também não é uma nomenclatura muito adequada, e depois as nossas conclusões sobre o assunto. Bom, primeiro, sobre a criação do JCP. Ele foi criado em 95, né, pela Lei 9249, na esteira aqui da extinção da correção monetária de balanço patrimonial. O que existia durante a época da correção monetária de balanço? Existia ali a figura da correção monetária do patrimônio líquido, que era quando o ativo permanente da empresa era maior que o patrimônio líquido, você corrigia monetariamente o patrimônio líquido, isso gerava uma despesa dedutível, uma despesa financeira dedutível para a empresa e gerava também ali uma remuneração para o sócio. Porém, com o Plano Real e o fim da inflação, o controle da inflação e a desindexação dos balanços, foi identificado naquele momento que o fim da correção monetária do patrimônio líquido poderia gerar um viés de endividamento das empresas, porque elas deixariam as empresas que que eram financiadas via capital dos sócios, elas deixariam ali de ter uma despesa dedutível via correção monetária do patrimônio líquido. Então, ao invés disso, as empresas deixariam de ser capitalizadas via aporte dos sócios e seriam capitalizadas via empréstimo, seja com empréstimo dos próprios sócios ou empréstimo via instituição financeira, que continuariam gerando aí despesas com correção monetária e juros desse empréstimo. Então, para evitar esse viés de endividamento, pensou-se aí na criação dessa figura, que é o JCP, que é uma forma de remunerar o sócio via juros que seriam dedutíveis, mas era uma remuneração do capital próprio e não de empréstimo. E isso aí foi uma ideia pioneira. Até então, não existia no mundo figuras similares e diferentemente do que muito se falou, o JCP aqui ele não é exatamente um benefício fiscal, uma benesse do Estado para o contribuinte, mas é uma ferramenta de política fiscal que busca uma maior neutralidade na tributação da renda, para evitar uma fuga de capital, de financiamento de empresa via capital próprio e esse viés de endividamento. E aí, porém, desde da criação do JCP em meados dos anos 90 até hoje, sempre teve muita crítica, né, sobre o JCP, principalmente no ambiente internacional, na comunidade internacional, e sempre teve alguma discussão sobre essa extinção. No ano passado, no projeto de reforma tributária, estava prevista a sua extinção,
esse projeto de reforma tributária dessa maneira, com a instituição do JCP, foi aprovada pela Câmara dos Deputados e hoje está pendente de análise no Senado Federal. Então, provavelmente o projeto de reforma tributária não vai ser votado esse ano por conta aí das eleições, por questões políticas, mas possivelmente no ano que vem pode ser que isso retome a pauta e que a extinção do JCP volte a ser discutida. No ambiente internacional, o que a gente tem, né? Do ponto de vista da OCDE, o JCP ele sempre foi bastante criticado, até pelo fato de que ele é um instrumento híbrido, então você tem uma certa dificuldade de qualificação dele. Muitos países que têm investimentos no Brasil recebem JCP e sempre teve uma dificuldade. Como que eu enquadro isso para fins de tributação no país do beneficiário do rendimento? Como juros ou como dividendos? Isso gera impactos tributários distintos. As empresas não sabem muito bem o que fazer. Para fins de convenção, para evitar dupla tributação, também sempre houve assim, alguma certa discussão sobre o tema. Inclusive, recentemente, teve um acordo entre os fiscos da Holanda e do Brasil, em que foi decidido que na Holanda o JCP vai ser tratado como uma receita financeira. E também no BEPS, quando em 2015 houve ali uma crítica ao JCP brasileiro por ser um instrumento híbrido e gerar essa dificuldade aí de enquadramento, esses chamam de mismatch, mismatched tax treatment, porque um país vai tratar de uma maneira, outro país pode tratar de outro, quando você tem uma operação internacional. Porém, essas críticas que vinham sendo dadas aí pela comunidade internacional mudaram. Então, a gente vê que em 2018, a OCDE já emitiu um relatório sobre tributação da renda, que era o Tax Corporate Rates, em que ele já falava sobre a criação de Allowance for Corporate Equity, que chamam de ACEs, que são figuras semelhantes ao JCP, que são formas de remuneração para os sócios que geram uma dedução fiscal. Nesse próprio relatório da OCDE já estava previsto que já estava previsto uma certa maneira de incentivar os países membros a adotarem essas figuras, porque elas evitariam o viés de dívida das empresas. Então, se o país adotar uma ACE em que tiver uma taxa de juros nacional razoável, isso pode evitar com que as empresas optem pelo endividamento ao invés disso, optem pelo capital próprio e gere uma neutralidade tributária na tributação da renda. E aí, em 2020, saiu uma segunda versão desse relatório, em que já eram listados 9 países do mundo que adotavam figuras semelhantes. Entre esses 9 países, o Brasil como pioneiro. E ainda em 2021, a própria União Europeia também chegou a lançar mais um relatório, ainda no contexto da crise econômica gerada pela Covid, e citando aí que, até pela necessidade de capital, muitas empresas vinham se capitalizando via empréstimo, via alavancagem por conta da ausência, da falta de capital, ao invés de capital próprio. Então, para evitar esse viés de endividamento, as empresas da União Europeia deveriam ou extinguir a dedutibilidade de juros ou criar figuras como os ACEs, o JCP. E aí, inclusive, esse relatório da União Europeia conclui que o ideal seria incentivar a criação de ACEs, em vez de restringir a dedução de juros. Então, a gente vê hoje que mudou bastante o conceito, os preconceitos, né, que existiam com relação ao JCP, e tanto na comunidade internacional, e hoje é visto como uma ferramenta de política fiscal bastante interessante, que busca aí uma neutralidade tributária. E aí o Brasil, ao contrário do que está sendo discutido no mundo, começou a discutir a extinção do instrumento que é tão interessante no momento em que o resto do mundo está descobrindo ele. Então, acho que depois de falar um pouco essa parte um pouco mais introdutória e mais um pouco mais histórico de política fiscal, a Regina vai conversar um pouco sobre os efeitos fiscais, as discussões que a gente tem sobre a distribuição acumulada aqui no Brasil. Regina, eu vou passar para você a apresentação, acho que é mais fácil, né?
Combinado. Deixa eu compartilhar. Então, vamos lá. Bom, eu vou falar um pouquinho da distinção, né, entre a figura do dividendos e do juros sobre capital próprio, reforçando um pouco a conceituação que o Heitor já trouxe aqui para a gente, e focando também na diferença dos efeitos tributários, né, desses dois institutos, que ambos servem para remunerar os sócios, mas os efeitos tributários de cada um deles divergem bastante. Começando aqui pelos dividendos, o dividendo ele se constitui de um lucro tido nas sociedades, que já foi tributado dentro da pessoa jurídica, e esse lucro ele é passível de distribuição para os sócios acionistas da empresa. Então, assim, ele não tem um efeito no resultado tributável da empresa, de modo que ele já parte, né, do lucro líquido da entidade, e apesar dele ser um instituto isento de tributação no momento da distribuição, né, é válido a gente lembrar que ele já sofreu a tributação como lucro da própria empresa. Então, a grosso modo, vamos dizer assim, o efeito global fiscal da tributação dos dividendos é do próprio 34%, que é a alíquota combinada do IRPJ e da contribuição social, né? Via de regra, claro que a gente tem umas diferenças aí. Quanto ao juros sobre capital próprio, como o Heitor já colocou na introdução histórica, né, do Instituto, o juros ele é constituído de um instrumento híbrido, então ele serve não só para remunerar o acionista, mas ele é tido também como um juros, então ele tem a natureza de despesa financeira, e como despesa financeira, ele é passível de dedução nas bases de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. E aí cabe um sumário, vamos dizer assim, que o impacto tributário do juros sobre capital próprio, de um lado, é gerar a dedução da fonte pagadora desses juros, considerando, claro, a pessoa jurídica no lucro real, e do outro lado, para quem é beneficiário desses juros, ele sofre a retenção do imposto de renda, via de regra, a 15% na fonte. Aqui a gente traz um modo mais visual, vamos dizer assim, né? Trazendo então o impacto tributário global do juros sobre capital próprio para a entidade, tanto a pagadora quanto o beneficiário dos juros. Então, de um lado, você tem a dedução dos 34% como despesa financeira, cabendo a retenção do imposto de renda a 15%. Então, o efeito global do pagamento de juros sobre capital próprio é de 19%. Então, comparando isso com dividendos, que sofre uma tributação de 34% como lucro global da entidade, a gente vê que é um benefício, é algo bem vantajoso para as empresas em termos tributários, né? Aqui embaixo a gente trouxe também um quadro com o efeito do juros sobre capital próprio para o beneficiário, então o receptor desses juros, sócio acionista, ele via de regra sofre a tributação de 15%, como pessoa física, e como pessoa jurídica, apesar de sofrer a tributação também dos 15% na fonte, esse imposto, né, retido é tido como uma antecipação do tributo devido no final do exercício. Então,
aquilo que foi retido pode ser deduzido na apuração global lá da pessoa jurídica, tanto do lucro real quanto do lucro presumido. E a única observação que a gente faz aqui é em relação aos não residentes, né? Que também sofrem a retenção na fonte, via de regra 15%, a não ser que tenha majoração por conta de país com tributação favorecida, mas isso também pode ser recuperado, né? Esse imposto pago no Brasil pode ser recuperado dependendo da existência das convenções para evitar a dupla tributação no país destinatário desse pagamento. E aqui a gente já entra no tema em si, né, da distribuição do juros sobre capital próprio acumulado. Como o Heitor mencionou aí, são muitas as nomenclaturas que a gente vê, uma das mais ouvidas é o JCP retroativo, que a gente não acha que é muito adequado, porque, bem da verdade, o juros sobre capital próprio, ele não é algo que você pague retroativo. Ele, na verdade, ele acumula e é um direito do acionista em ter o seu investimento, vamos dizer, me fugiu a palavra agora, uma remuneração mesmo sobre o investimento na sociedade, né? Então, muitas empresas, para preservar caixa ou por inúmeros outros motivos, às vezes optam por não pagar o juros sobre capital próprio naquele ano calendário, e até por conta do contexto de Covid, da pandemia, né, da Covid-19, isso intensificou nesses últimos 2 anos. Então, muitas empresas, por preservação de caixa ou falta mesmo do fluxo de caixa, optaram por não pagar esses juros, mas de acordo com a lei, né, a 9249, não há um prazo para que esse pagamento seja feito. Então, a gente entende e, enfim, a grande parte até e a gente vai chegar lá da jurisprudência, entende que esse pagamento acumulado do juros sobre capital próprio é legal e é uma forma legítima, né, de remunerar os sócios, os acionistas das sociedades. Em contrapartida, o fisco, ele entende que isso não é possível, e isso foi consubstanciado na Instrução Normativa 1700, né, de 2017, por conta de conceito de regime de competência. E isso, apesar desse posicionamento do fisco ser consubstanciado apenas na instrução normativa, isso já é algo há muito que já se discute, né, no ordenamento jurídico tributário, e então já existiam soluções de consultas. Esse posicionamento desfavorável, vamos dizer assim, para o contribuinte, era algo já aplicado há anos atrás. A solução de consulta COSIT de 2014 já trazia esse posicionamento do fisco, então isso gerou um contencioso tributário muito grande nos últimos anos, né? E no CARF, o cenário hoje é muito favorável ao contribuinte, e até por isso que a gente decidiu trazer esse tema, né, para a pauta aqui de hoje. O que acontece? Por conta do voto de qualidade, as decisões do CARF, historicamente, o que a gente tem notícia, foram sempre desfavoráveis ao contribuinte. Mas uma recente decisão publicada na Câmara Superior do CARF, por conta do voto pró-contribuinte, né, que em caso de empate a decisão é pró-contribuinte, esse entendimento desfavorável do CARF, ele foi contornado, vamos dizer assim. Então, a gente agora, atualmente, tem um cenário muito favorável para a distribuição acumulada do juros sobre capital próprio. Com base na própria constitucionalidade, na legalidade, né, da lei e afastamento dessa interpretação do fisco que não vai de encontro com o que está
disposto na legislação. Aqui cabe uma consideração importante, né? O voto de qualidade do CARF, ele está sendo discutido no âmbito do STF. O fisco entrou com uma medida jurídica para buscar a inconstitucionalidade da extinção, né, do voto de qualidade. E hoje, apesar do julgamento ainda não ter sido encerrado, o placar está de 5-1 pela constitucionalidade da extinção do voto de qualidade. Então, de fato, assim, o cenário atual é o mais favorável para a gente trazer esse assunto à pauta, para fazer esse levantamento dos juros sobre capital próprio acumulado, inclusive pela possibilidade também de extinção, né, dos juros que o Heitor comentou, por conta do contexto da reforma tributária. No judiciário, esse tema também já foi bastante discutido, há tempos já se discute isso, e nos tribunais regionais a gente tem, aqui a gente trouxe dois, né, para ficar um pouco mais próximo da nossa realidade aqui. Então, o TRF3, ele tem um cenário favorável ao contribuinte, então ele entende que um ato infraconstitucional não pode ir contra, né, o que constitui a lei, então vai totalmente de encontro aos argumentos do contribuinte. O TRF4 é desfavorável, ele já vai de encontro ao entendimento do fisco, então que o juro sobre capital próprio ele tem que seguir um regime de competência e respeitar o período em que está sendo deliberado, que está sendo que está sendo apurado o lucro daquele período. No âmbito dos tribunais superiores, a discussão também já chegou no STJ. A gente tem notícia de uma decisão antiga, até de 2009, que foi favorável ao contribuinte. E essa decisão é a que é atual até hoje, né? Apesar dela ser antiga, é o que temos de vigente até hoje no âmbito dos tribunais superiores judiciais. Então, de fato, é um assunto que o cenário não só é favorável por conta do contexto administrativo, do voto de qualidade, da extinção, a possível extinção dentro da reforma tributária da figura do juro sobre capital próprio, mas também por conta dessa decisão do STJ que segue a mesma linha, né, favorável ao contribuinte. Basicamente é isso. E aqui a gente já entra nas nossas conclusões. O Heitor vai... Bom, pessoal, acho que para concluir... Regina, acho que é mais fácil eu passar a conclusão aqui, né? Para concluir, o que a gente pode falar? O JCP, ele é uma ferramenta bastante importante para a mitigação de problemas aí trazidos. Na verdade, eles não foram trazidos pela extinção da correção monetária de balanço, mas ele foi identificado por conta desse contexto, né? Então, ele é uma ferramenta aí de neutralidade tributária aí que busca evitar esse viés de endividamento das empresas e alavancagem, incentivando aí a capitalização com recursos próprios. Hoje, tem uma aceitação pela comunidade internacional muito maior pelo JCP do que existia antigamente, até porque acho que só agora que está sendo compreendido ele realmente não como um benefício fiscal exótico, mas como, de fato, uma ferramenta de política fiscal.
Então, e a eventual extinção do JCP aqui em razão aí da reforma tributária, ele não somente prejudicaria o cenário tributário das empresas brasileiras, mas ele desprivilegiaria um instituto no qual o Brasil foi precursor, indo em sentido contrário à tendência atualmente observada em âmbito internacional, né? Então, enquanto o mundo está discutindo a criação dessa figura, o Brasil, que já adota há bastante tempo e já está bastante já acostumado com essa figura, está pensando em extingui-la, né? Então, a gente vê aí um certo contrassenso, até um certo atraso nos estudos brasileiros sobre a reforma tributária quanto a esse ponto especificamente. Então, a gente tem uma necessidade de acompanhamento aí da extinção do JCP pelo Senado, visto que o projeto de reforma tributária está em votação lá. E a possibilidade de extinção do JCP combinado com a volta da inflação que está ocorrendo agora vai ter um efeito bastante perverso, né? Porque não vai permitir que as empresas utilizem de uma estrutura que mitigaria o impacto da correção monetária para as empresas capitalizadas e ainda continuaria esse um mecanismo que evita o recolhimento de imposto de renda e CSL sobre o patrimônio, né? Na medida em que a gente está vendo uma volta da inflação num patamar grande e enquanto não existe mais, né, uma indexação, uma correção monetária do balanço, então essa figura que foi criada inspirado ali na correção monetária de balanço deixaria de existir, então teria aí um efeito bastante nefasto. E aí, aproveitando esse momento em que, principalmente por conta da crise da Covid-19, muitas empresas não tiveram lucro no passado, deixaram de pagar JCP, de remunerar o sócio por conta da crise financeira, elas poderiam repensar agora em fazer o pagamento dele acumulado, pensando não só nesse passado recente de crise, como também na possibilidade de extinção do Instituto. Então, aproveita esse momento para repensar a possibilidade de distribuição do JCP acumulado, mas já tendo em mente aí uma possível discussão administrativa ou judicial, né? Considerando que atualmente o fisco ele emitiu uma decisão favorável, mas o CARF tem uma decisão favorável, mas ele vinha de um histórico de decisões desfavoráveis, então ainda não pode dizer que está firmado um entendimento administrativo favorável, enquanto que no âmbito judicial a gente tem um viés favorável aqui no TRF3 em São Paulo, ao passo que no Sul já não é tão favorável, embora no STJ a gente tenha também um posicionamento favorável. Então, é sempre bom ter isso em mente e na hora de se planejar com relação à distribuição do JCP acumulado, que pode vir a ser bastante interessante para a empresa do ponto de vista tributário. O que a gente tinha para falar aqui sobre o tema é isso, e a gente fica aí aberto também a questionamentos e dúvidas aí dentro do horário regulamentar, ou depois disso também tem os nossos contatos, se alguém precisar tiver alguma dúvida a mais. Legal, obrigado, Heitor. Obrigado, Regina. O fisco deveria ser o primeiro a aplicar essa regra, né, de dedução, já que ele é uma regra de política de balanço fiscal, né, de equilíbrio, né? Então, realmente não faz muito sentido para mim também. Eu acho que essa tentativa de extinguir, inclusive, a JCP pode até atrapalhar os investimentos no Brasil, né? Então, com certeza. Eu não digo que seja um fator decisivo, mas acho que é um dos, né? Pode ser considerado um dos fatores de se investir ou não aqui. Exato. É curioso que tem um estudo da GV que levanta um pouco o efeito do JCP de meados dos anos 90 para cá, e a conclusão que se chegou ali, o que foi identificado, é que o JCP ele teve uma influência decisiva em reduzir bastante a alavancagem das empresas e fazer com que elas fossem mais capitalizadas com o capital dos sócios mesmos, e melhorando índices de financiamento e de investimento, né, no Brasil. Então, é de fato um instrumento muito importante, né? E você acha que essa tentativa de extinguir a JCP ela tem um cunho estritamente
tributário de arrecadação, Heitor? Pelas discussões que eu ouvi aí entre os formuladores da proposta e muita gente influente no âmbito tributário, é que, na verdade, não é meramente arrecadatório, é que, na verdade, ele vinha sendo visto ultimamente mais como um benefício fiscal. E a ideia da reforma tributária seria extinguir benefícios fiscais para acabar com desigualdades de tratamento, que no fim das contas é exatamente o contrário, né? O que se busca com o JCP é a neutralidade fiscal. E também por conta do projeto de tributação dos dividendos, seria um pouco, como se diz, teria aí uma figura, ficaria um pouco mais Contraditório. exótico, um pouco mais contraditório você ter uma tributação do dividendo e dos juros, enquanto que um geraria uma dedutibilidade fiscal e o outro não, né? Acho que é uma questão mais conceitual do que meramente arrecadatório, No eu JCP imagino. tem também a discussão de piscofins, né? De exclusão não incide piscofins, né? Então, e aí você tem mais uma questão sobre o No JCP, que é JCP. que é a tributação de PIS e COFINS quando o beneficiário é uma pessoa jurídica, né? Isso acho que é uma questão que deveria ser aperfeiçoada no JCP como um instrumento de política fiscal, porque na medida em que você tem aí um tratamento desigual, uma tributação maior do JCP dependendo da estrutura corporativa do grupo econômico, ele já não funciona tão bem quanto um instrumento de neutralidade, que é o que tem sido adotado pela comunidade internacional, né? Então, seria também interessante acabar com essa tributação de PIS e COFINS na pessoa jurídica, no beneficiário do rendimento quanto pessoa jurídica, né? Seria um aperfeiçoamento bastante importante no... Mas essa matéria está meio que definida já, não está na jurisprudência? Hein? Não sei, eu li alguma Sim, coisa, mas eu não me sim, não, não, aprofundei não. também. Não, então, a jurisprudência, ela definiu que é constitucional e legal a tributação de PIS e COFINS sobre o JCP. Então, uma eventual mudança, ela não viria por meio do Poder Judiciário, né, que isso já está definido, mas sim de uma alteração legislativa. Então, seria mais uma questão de política fiscal mesmo, né, de entender que o JCP, ele, ele deveria ter o mesmo efeito tributário independentemente da configuração corporativa do grupo econômico, para que ele seja pleno como instrumento de neutralidade fiscal, né, e não como estrutura meramente arrecadatória. Legal. Quem, quem quiser fazer perguntas, alguém tem perguntas? Por favor, fiquem à vontade. A gente tem um bom tempinho ainda. Se ninguém tiver perguntas, eu vou pedir para todo mundo, quem puder, abrir a câmera para a gente registrar na reunião. E aí o Rubens prepara uma foto para postar no site da Câmara também. Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado. Feito? Feito, muito obrigado. Bom, eu agradeço mais uma vez todo o pessoal da Câmara, o Rubens, Midori, aos nossos palestrantes de hoje, o Tiago, o Adriano, o Heitor e a Regina. Agradeço a presença de todos. Lembrando mais uma vez que a partir de amanhã no site da Câmara estão sendo disponibilizadas as apresentações, né, o material dos escritórios. Vocês fiquem à vontade também para fazer contato com os escritórios. E obrigado pela participação de todos. Um bom final de semana, um bom feriado. Até logo. Tchau, tchau. Obrigado. Bom feriado. Tchau, tchau. Obrigado.